Olá, amigo internauta, tudo bem? Fernando Rodrigues, TV Minha Terra Minha Gente. Vamos conversar hoje uma bela história do meu amigo e irmão José Alisson. Programa Fernando Rodrigues e convidados. Ele que é natural de Ipueiras, passou uma temporada por aqui em Nova Russas. Ele tem uma belíssima história para nos contar hoje, que com certeza vai lhe edificar. José Alisson, primeiramente, é um prazer estar com você aqui nessa manhã. Estamos aqui em Nova Russas, diretamente da Praça dos Torres, para conversar com você, e você vai nos relatar um pouco da sua história, uma história de superação. É um prazer estar com você, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Programa Fernando Rodrigues e convidados. Bom, primeiramente eu quero agradecer, Fernando Rodrigues, pela oportunidade. Uma oportunidade de poder testemunhar, né, para que Deus seja glorificado do que Ele fez na minha vida. Também por motivo de gratidão, né? Bom, tudo começou, quero contar logo o antes, né, da onde Deus me tirou. Para quem não sabe, eu sou ex-dependente químico, fui usuário de maconha e de crack e também de cigarro, e tudo isso na minha vida, Fernando Rodrigues, começou por questão de amizades. Eu comecei a andar com pessoas que usavam drogas, e a partir do momento que eu comecei a me relacionar com essas pessoas, eu parti também a conhecer, né, as drogas. Eu comecei na maconha, aí depois da maconha eu fui pro crack. E aí foi aonde a minha vida foi pro fundo do poço. Eu comecei a ser uma pessoa muito rebelde, desobediente aos meus pais, e como eu fui muito profundo na dependência química do crack, tinha dias que eu usava 10, 20 pedras de crack. O dinheiro que eu pegava era tudo para as drogas. Cheguei a roubar os meus próprios familiares e também comecei a roubar também as outras pessoas. E a minha mãe, ela foi ficando desesperada, né, Fernando Rodrigues? E a minha mãe, sem saber muito o que fazer, ela procurou os responsáveis, autoridades de Ipueiras, para que eu fosse internado compulsório por ordem do juiz, não pela minha própria vontade. E aí eu fui para a internação em Fortaleza, fiquei um mês internado fazendo a desintoxicação no Hospital Só Pai, e comecei a tomar 4 remédios lá. E foi assim um processo muito difícil para mim, porque foi as primeiras vezes que eu comecei a ficar longe da minha família. E depois o juiz autorizou que eu fosse para a clínica de recuperação Nova Vida, lá em Fortaleza, Aquiraz. Fiquei lá 2 meses, e como eu estava muito dependendo também das medicações, e houve um tempo lá que começou a faltar pela questão de ser muito longe. E lá eu ficava muito assim inquieto, e eu fiquei também muito rebelde. Cheguei lá a quebrar uma cama e também fazer coisas que não era permitido lá dentro, né? Aí houve um dia que o juiz autorizou que eu voltasse novamente para Ipueiras. Só que eu tinha que ficar passando por auxílio, né, de psicólogo, psiquiatra, enfermagem. E eu fiquei isso durante um mês. Quando, completando quase um mês, eu tive a recaída. E foi tudo a pior novamente. Eu comecei novamente a roubar os meus pais. Houve um dia que eu furtei a casa do meu tio. E o meu tio, ele foi até a delegacia, né, denunciar essa causa. E os policiais civis foram lá em casa, mais ou menos 4 horas da tarde. Eu ainda era de menor, tinha na faixa de 16 para 17 anos. E a minha mãe, ela havia guardado 17 pedras de cracks, né, que ela tinha pegado de mim para mim não usar. E chegando lá na delegacia, praticamente já tarde da noite, o delegado perguntou para minha mãe, né, que haveria mais, se ela tinha mais algo para contar.
A minha mãe falou que tinha essas 17 pedras de crack. E quando a minha mãe falou isso, o delegado falou que ela iria ficar presa por tráfico de drogas, porque ela havia guardado isso, né? Minha mãe começou a ficar muito desesperada. Eu ainda era de menor, como a minha mãe era minha responsável como mãe, ela queria ficar presa. Mas aí foi quando Deus começou a operar. Hoje eu entendo que Deus tinha um plano na minha vida, um chamado, um ministério. E o delegado falou com o promotor. Aí foi aonde o delegado disse que nem a minha mãe ia ficar presa e nem eu. Foi aquele momento que até a minha mãe mesmo confessou que ela não tinha fé, mas a partir daquele momento a minha mãe começou a ter fé em Deus. Nos outros dias eu fui para novamente internação, passei 10 dias no hospital lá de Ipueiras. E a minha mãe, ela alugou uma casa fora do centro de Ipueiras para que eu estivesse afastado da convivência das pessoas que usavam drogas comigo, né? E depois que eu fui morar nesta casa, eu ainda fiquei usando medicação. Comecei a fumar cigarro, mas não estava usando as drogas. Houve um dia que eu conheci uma pessoa que é evangélica e eu comecei a ir para a casa de Deus. Eu ia não por causa de Deus, mas por causa da pessoa. Mas foi aí onde Deus ele começou a trabalhar na minha vida. Eu ia com essa intenção, mas foi dentro disso que eu teve um encontro com Deus. Houve um dia que eu fui para uma oração. Eu estava todo quebrado por dentro, tinha tristeza no coração, minha vida estava destruída. E Deus ele usou um irmão para falar comigo. E no momento da oração eu comecei a chorar muito. E quando Deus usou uma irmã para falar comigo, Deus falou desse jeito para mim. Antes, quando eu comecei para a igreja, eu já começava a orar perto da minha cama, né? Aí Deus falou comigo assim: eu vejo quando você está orando perto da sua cama. Ali eu fiquei muito maravilhado. Bom, antes mesmo disso, na clínica que eu estava, tinha orações e cultos. Só que aí eu não dava importância, né? Sim. Mas houve muitos momentos que pessoas vieram até mim para falar de Deus. Eu até mesmo ignorava. Mas depois desse dia que Deus falou comigo, que ele via quando eu estava orando perto da minha cama e Deus falou que tinha um grande ministério na minha vida, naquele dia eu saí lá da casa dos irmãos com uma alegria muito grande. Aí no outro dia, eu me lembro, eu estava dormindo de madrugada no meu quarto. Foi quando Deus ele me visitou, ele me deu uma visão nesse dia. E a visão, Deus me mostrava uma mensagem: olhe para o céu. E na hora que eu me virei na minha cama, eu olhei assim em direção ao teto, veio uma luz muito forte sobre mim. Muito forte. Eu não consegui ter o domínio do meu próprio corpo. E eu escutei a voz de Deus falar comigo e nos outros dias o meu coração ele começou a queimar. A tristeza que havia no meu coração, Deus tirou. A pessoa que eu era antes, Deus totalmente me libertou. Se eu era uma pessoa que me prostituía, que falava palavrão, tudo isso Deus foi mudando na minha vida. E a partir desse momento que eu tive um encontro com Deus, foi onde, como eu sempre hoje digo, né, Deus me deu domínio sobre o que me dominava. Hoje eu consigo dizer não para as drogas. Hoje eu consigo praticamente influenciar as pessoas levando a palavra de Deus para elas, né? Não com aquela mesma influência má, mas posso dizer que Deus ele me fez ser uma nova pessoa, uma nova vida. E eu queria parabenizar você justamente por isso, que sempre acompanha o seu trabalho, queira ou não queira, é um trabalho tanto para o Senhor Jesus como para você, né? E é um trabalho digno nas redes sociais, que tem muitos que usam para o mal e você usa para o bem, sempre fazendo vídeos da palavra do Senhor e motivando principalmente os jovens que passam por isso ou que venham a passar. Hoje, graças a Deus, eu tenho as minhas redes sociais, que é um projeto que eu tenho dentro do meu coração, né? Eu já tenho procurado montar o meu próprio estúdio para levar a palavra de Deus para as pessoas. Hoje eu uso as minhas redes sociais para falar de Deus, né? E hoje, como Deus tem cumprido aquilo que Ele tem me prometido antes, né?
Eu não tive só essa experiência espiritual com Deus, mas eu tive outras. Principalmente no dom da palavra do conhecimento, também Deus me deu o dom da palavra de sabedoria, e tudo isso eu não tinha antes, sabe? Hoje, como eu tenho aprendido com Deus, Deus dá aos pequeninos o que Ele não dá, o que muitas autoridades não têm, sabe? Às vezes as autoridades têm o poder terreno, mas Deus dá aos pequeninos o que só Ele pode dar. Assim como Deus deu a Daniel, dentro da Babilônia, sabedoria em todas as letras, entendimento sobre sonhos e visões, onde o rei da Babilônia não tinha isso, mas Daniel tinha sobre a sua vida. E quando Deus me tirou da vida que eu estava, eu testemunho para vocês do que Ele tem cumprido, sabe? Eu tive a oportunidade de estar aqui em Nova Russa, ajudando as pessoas que passavam pela mesma coisa que eu. Eu tenho já um livro escrito, que é Deixando os Meus Sonhos para Viver as Promessas de Deus. E Deus, Ele, sabe, me deu a oportunidade de viver o que Ele tinha realmente para a minha vida, sabe? Então é isso que eu tenho para testemunhar para as pessoas. Deus pode tirar o homem do fundo do poço, e foi isso que Ele fez na minha vida. Quando praticamente antes eu não lembrava dele, mesmo assim Ele foi e me resgatou da vida que eu estava. Na sua opinião, você acha que só ali o tratamento, sem ter o lado espiritual, você acha que a pessoa consegue manter a sua vida normal? Eu creio que se ela se esforçar, ela consegue, né? Mas como a gente sabe, né, Fernando Rodrigues, que a nossa vida também ela é espiritual. Da mesma forma que a pessoa entrou nessa causa, essa dependência química, com certeza também há influências espirituais, né, para que ela volte às prisões. Então ela tanto tem que buscar decidir não querer mais, mas também buscar ter a sua vida fortalecida espiritualmente, né? E a gente sabe que isso é por meio da nossa vida com Deus. Assim ela será muito mais forte do que tentar lutar sozinha, né? É verdade, tem que ser completo, né? Mas sempre eu creio que vai ficar um vazio, e esse vazio só quem pode preencher é Jesus, né? O irmão aqui vai deixar mais uma palavra de fé até o seu coração, se você está passando por isso, se você está no mundo das drogas. Já para você não resta mais nada, perdeu família, enfim, você está no fundo do poço. O irmão vai deixar um recado para você e dizer que tem uma solução para você olhar para cima, não é isso, irmão? Verdade. Eu quero dizer para você que até mesmo tem um familiar seu ou você próprio está vivendo na dependência química, ou a sua vida está destruída. Eu quero dizer para você que o único que pode trazer a restauração e te dar uma nova vida é Jesus Cristo. Nós devemos saber que Deus ele existe e ele vive, mas às vezes nós deixamos muito o mundo nos distrair e se esquecermos do Senhor. Mas a Bíblia diz em João 8, versículo 32, Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Saiba que Jesus é o único que pode libertar a alma do homem e poder fazer com que o homem viva em abundância. Deus não nos criou para que a gente viva uma vida em que seja totalmente destruída. Deus nos colocou nessa terra para que a gente desfrute do que Ele mesmo criou. Então, se você está vivendo uma vida de humilhação, saiba que até mesmo há influências espirituais que estão aprisionando a sua vida e você não consegue ter força para sair desse cativeiro. Mas saiba que Jesus é o que pode libertar você e te dar uma nova vida. Pessoal, iremos encerrar por aqui essa matéria que com certeza vai edificar a sua vida. Já agradecendo o irmão José Alisson por ter aceito o nosso convite, e ele também tem as suas redes sociais e vai deixar aqui para você seguir ele nas suas redes sociais. Bom, pessoal, para quem quer saber quais são as minhas redes sociais, eu uso o Facebook, que é José Alisson, tem no Quai também, que é Missionário José Alisson. Peço a vocês que forem ver esse vídeo, que compartilhe, que comente também, venha seguir o nosso radialista Fernando Rodrigues. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
Muito obrigado, valeu. Valeu, pessoal, um forte abraço, até a próxima, se Deus quiser. Inscreva-se no nosso canal, curta, comenta e compartilha. Valeu!